Ok, galera da Química, né? Estamos agora aqui com a nossa segunda parte, né, do TJ Explica Forças Intermoleculares. Tá? Na primeira parte nós falamos, né, sobre as ligações lá de polo induzido, de polo permanente, e agora aqui na segunda parte nós vamos estar trabalhando com as chamadas ligações de hidrogênio, tá? E me arrisco a dizer aqui para vocês que dentro do assunto de forças intermoleculares, ligações de hidrogênio é que tem assim uma maior importância, tá? Principalmente quando aí a gente tem questões do Enem, tá bom? Mas ligações de hidrogênio trata de uma forma extrema da força de polo permanente, tá? E por que essa forma extrema? Primeiro porque a gente vai ter assim essa característica aqui. Ligações de hidrogênio é quando você tem o hidrogênio, em particular, ligando-se principalmente ao flúor, ao oxigênio e ao nitrogênio, que são elementos químicos que têm uma alta eletronegatividade. Tá? Então, quando o hidrogênio particularmente se ligar, né, ao que nós chamamos aqui de FON, então você vai ter o tipo de interação, né, uma forma extrema da força de polo permanente, que a gente chama aí de ligações de hidrogênio. Tá? Então, vamos lá. Né, a principal molécula que a gente pode visualizar, né, as ligações de hidrogênio é a molécula da água. Tá? Então, você tem aqui a representação. E aqui eu estou colocando para você o seguinte, né, para a gente poder também estar lembrando aquela diferença de intermolecular para intramolecular. Então você tem aqui a interação, tá? A molécula da água é uma molécula polar, por isso que, né, vale lembrar aqui para você que o tipo, né, de força característica também aqui é a de polo permanente, só que não esqueça, tá? Quando você tem interações de hidrogênio com flúor, com oxigênio, com nitrogênio, você vai ter, né, em particular, as chamadas ligações de hidrogênio. Tá aqui. E aí, ó, quero destacar aqui para você que entre o oxigênio aqui, ó, da água, da molécula mesmo, e o hidrogênio, tá? Essa ligação aqui, né, é uma ligação intramolecular, tá? Do tipo covalente polar. Tá aqui. Então não confunda esse tipo de ligação, que a gente chama de ligação covalente, com essa ligação que está acontecendo aqui, ó. Essa ligação que ocorre entre o hidrogênio, parcialmente positivo aqui da água, com o oxigênio, parcialmente negativo aqui da molécula da água. Essa interação aqui, representada por esses tracinhos, é a interação intermolecular. Tá? Que ele colocou aqui o nome ponte de hidrogênio, tá? Mas o nome correto hoje não é ponte de hidrogênio, tá? É ligações de hidrogênio, não esqueça disso, ok? Então, de antemão, é fácil também você poder compreender essa relação aqui, né? Esse tipo de força intermolecular. Você tem o hidrogênio interagindo, né, especificamente com esses três elementos químicos aqui, então você vai ter as chamadas ligações de hidrogênio. Então, quando a gente analisa isso aqui, a importância das ligações de hidrogênio é extrema. Tá? A gente vai analisar algumas características, algumas situações em que você tem a presença de ligações de hidrogênio. No nosso próprio DNA. Tá? O nosso DNA... ele é constituído aqui, tá? A formação dele é constituído por ligações de hidrogênio. Por exemplo, aqui, ó, você tem aqui as chamadas bases nitrogenadas, tá? Formando aqui um nucleotídeo. Aí você tem adenina, citosina, guanina, timina. Como é que ocorre, né, a relação entre essas bases nitrogenadas na formação do nosso DNA? Está aqui. Então você tem a ligação de hidrogênio, ó,
entre a guanina, citosina, entre a citosina e a guanina, entre a adenina e a timina. Está aqui. Então, né, se de porventura perguntar para você, né, que tipo de ligação ocorre, né, na formação, na estrutura do DNA? Ligação de hidrogênio. Está aí para vocês. Outro ponto que eu quero mostrar aqui para vocês é essa imagem aqui, ok? Você tem aqui o composto 8-hidroxiquinolina, tá aqui, tá? Você tem aqui um oxigênio e um hidrogênio formando aqui uma hidroxila. E aí você tem essa imagem, ó, bem legal, bem interessante, essa imagem real, tá? Essa imagem foi produzida através de uma técnica chamada de microscopia de força atômica, AFM, tá? Que ela consegue captar bem, né, em escalas nanométricas, né, a molécula. Então você consegue verificar aqui, ó, a presença de anéis benzênicos, tá? E esses anéis benzênicos aqui, né, ligados a hidroxilas, está aqui, ó, estão formando um conjunto de ligações de hidrogênio aqui na molécula hidroxiquinolina, tá? É só uma ilustração para você verificar, né, a imagem, um modelo, né, computacional que cria-se baseado na imagem real da molécula, ok? Então vamos lá. Gente, quando a gente, né, entra nesse tipo de força de ligações intermoleculares, né, as ligações de hidrogênio, vai ter algumas condições particulares para a gente analisar aqui. A primeira condição particular é a chamada tensão superficial. Tá? Então, eu quero dizer que a tensão superficial ela existe, tá, na maioria dos líquidos, mas a gente pode verificar que na molécula da água ela vai ter uma característica mais especial. Beleza? Então vamos analisar aqui. Ó. É muito interessante quando você consegue observar que um inseto está caminhando sobre a superfície da água. Por que isso é possível? Tá? Desde então, já digo para você, devido a uma tensão superficial. Mas o que significa tensão superficial? Se eu pudesse visualizar microscopicamente esse efeito aqui, ó, esses efeitos, o que está acontecendo? Por que o inseto aqui ele não afunda na molécula aqui, na superfície da água? Primeiro vamos entender aqui. Tá? Entenda essas esferas como moléculas de água, e aí você percebe o seguinte aqui, ó. As moléculas da superfície do líquido, tá, que elas vão sofrer atração apenas para os lados, ó. As moléculas sofrem essas atrações aqui para os lados e para baixo. Então, criando uma tensão na superfície. Veja que se você pensar em vetores, você vai ter uma força aqui, um vetor resultante. Esse vetor resultante aqui ele não vai ser anulado. Tá? Então, como ele não vai ser anulado, na superfície da água aqui, na camada superficial da água, vai criar uma força, né? Uma tensão, que a gente chama isso de tensão superficial. Mas quando você mergulha um pouquinho mais, vai mais profundo, ó, as moléculas no interior do líquido são atraídas para todas as direções. Está aqui, ó, em todas as direções. O que acontece? Vai ocorrer, né, que a força resultante aqui, devido à atração por todos os lados, aqui em todas as direções, produzidas pelas moléculas vizinhas, né, as forças de coesão vão se anular. Ou seja, então, no interior do líquido aqui, não existe forças coesivas. Por quê? Porque elas sofrem uma anulação devido justamente isso aqui, ó, tem uma atração por todos os lados, o que não ocorre na superfície do líquido. Na superfície do líquido você só tem atração para os lados e para baixo, não tem atração aqui para cima, então a força ela não é anulada. Como a força aqui em cima não é anulada, cria-se uma tensão superficial. E essa tensão superficial, né, produz, né, essa força aqui, ó, produz uma força na superfície, permitindo que o inseto ele consiga o quê?
caminhar na superfície da água. Tá aqui, ó. Temos uma imagem mais ampliada do que, uma imagem modelada do que podemos analisar aqui. Isso aqui é a pata do inseto. E ele, ao tocar aqui na superfície, devido a essa força aqui, ó, de coesão que ocorre nas moléculas da água, né, que estão aqui na superfície, cria-se essa chamada tensão superficial, e aí permite que a molécula da água, que o inseto consiga caminhar na superfície da água. Tá? Isso só é possível devido às ligações de hidrogênio que ocorrem aqui, tá? Na molécula da água. Ou seja, diante disso a gente já pode entrar no esquema aqui de ordem de força. A gente já pode colocar aqui, ó, na escala que as ligações de hidrogênio são maiores, apresentam forças maiores do que de polo permanente e o que de polo induzido. Beleza? Vamos continuar. Galera, outras características importantes aqui das ligações de hidrogênio, tá? As ligações de hidrogênio, além de produzir lá as chamadas tensão superficial na molécula da água, vai provocar também uma chamada dilatação anômala da água. Como assim? Você já se perguntou por que que nos lagos, né, eles congelam na superfície, mas no interior, indo mais profundo, não congela? Ou seja, isso, primeiramente, isso é fantástico. Porque se, porventura, né, num lago desse, ele congelasse de baixo para cima, não poderia ter vida nesse lago, né? Porque ele estaria completamente congelado. Mas você percebe que o lago, ele congela simplesmente na superfície. Tá? E uma das questões que a gente pode analisar é o seguinte. Primeiro, podemos visualizar da seguinte maneira. Nós sabemos que a água na sua forma sólida, tá? A água na sua forma sólida, ele vai apresentar uma densidade menor do que na sua forma líquida. Primeiro ponto que a gente pode analisar aqui para você, tá? Isso vai justificar justamente porque que quando a água está na forma sólida, na forma de gelo, ele fica flutuando aqui, ó, tá? Fica flutuando. A sua densidade é menor do que a densidade da água na forma líquida. Por quê? Quando a água entra no estado sólido, ela vai se organizar de forma hexagonal, como você está vendo aqui no modelo. Então, quando ela começa a se organizar de forma hexagonal, ela vai criando espaços vazios aqui. Dentro desses espaços vazios, você vai ter porções de ar, tá? E o que acontece? Devido à presença desses espaços vazios, a molécula ela vai ter o seu volume, né? O volume aqui da molécula da água vai aumentar, ó. Tá? Então, de acordo com a fórmula da densidade aqui, se você aumenta o volume, o que acontece com a densidade? Diminui. Tá? Então, consequentemente, a água na forma sólida, aqui na forma de gelo, sua densidade vai ser menor, por isso que ela flutua. Por isso que você tem aí os icebergs, né, que estão flutuando sobre os oceanos, justamente por causa dessa questão aqui da densidade. Tá? E aí vem um outro ponto que a gente precisa analisar aqui, em relação à dilatação anômala da água. Veja bem, ao elevar a temperatura de uma substância, verifica-se que ela sofre dilatação. Isso, gente, é o que acontece normalmente. Se você esquenta uma barra de ferro, por exemplo, essa barra de ferro vai dilatar. Isso é normal, tá? Isso é normal com qualquer substância. Só que, o que que acontece? Ao aquecer a água, né, ao aquecer a água, aumenta-se a agitação molecular. Beleza. Quando você aumenta a agitação molecular, rompe as ligações de hidrogênio. Então, você tem lá a molécula da água, você aquece ela, ao aquecer você vai ter uma agitação molecular e isso, consequentemente, vai romper as ligações de hidrogênio. Daí, o que acontece? Aproximam-se as moléculas
da água uma das outras. Se você rompeu essas ligações e as moléculas se aproximaram uma das outras, o que vai acontecer com o volume dela? Vai diminuir. Beleza, a gente vai mostrar isso para você aqui já já no desenho. Então, entenda aqui. Primeiro ponto, o rompimento das ligações de hidrogênio diminui o volume da água. Segundo ponto, a maior agitação molecular tende a afastar as moléculas, aumentando o volume. Galera, tudo isso aqui que eu estou descrevendo para vocês vai ser explicado nesses gráficos aqui, ó, tá? Tudo isso. Veja bem. Você tem aqui um gráfico, volume, temperatura, para a gente poder entender esse conceito aqui de dilatação anômala da água, tá? Então, você percebe que se a temperatura está abaixo de 0 graus Celsius, obviamente, né, em situações normais, a água vai estar na sua forma sólida. E o que acontece? A 0 graus Celsius, tá? Você tem esse ponto aqui, ó. Você tem essa região aqui. A 0 graus Celsius, a gente aprendeu lá em mudança de estado da matéria, que você tem justamente uma mudança do estado da matéria, em que ela pode estar saindo do estado sólido para o estado líquido, ou do estado líquido para o estado sólido. Ok? Aí o que acontece? É onde a gente vai analisar aqui agora o efeito anômalo da água. Se você aumentar a temperatura de 0 a 4 graus Celsius, o que vai acontecer? Você vai perceber que o volume da água ele vai o quê? Ó? Vai diminuir. Gente, eu estou aumentando a temperatura, como eu coloquei aqui. Ó. Ao elevar a temperatura de uma substância, verifica-se que ela sofre dilatação. Tá? Ou seja, a gente entende, né, que o seu volume aumenta. Mas o que acontece aqui com a molécula da água? De 0 a 4 graus Celsius, ao invés do volume dela aumentar, o volume dela diminuiu. Então, eu estou em 0 graus Celsius, aumentei até 4 graus Celsius. O que aconteceu com o volume? O volume dela diminuiu. E aí, quando você continua aumentando a molécula, continua aumentando a temperatura, ela vai voltar a se comportar como uma substância normal. Ou seja, aumentou a temperatura, o volume dela vai aumentando. Por que que o volume dela vai aumentando? Devido a esse segundo ponto aqui, ó. Maior agitação molecular tende a afastar as moléculas, aumentando o quê? O volume. Só que quando você pega essa região aqui do gráfico, essa região, especificamente essa região, é onde a gente tem aqui, ó. É onde a gente tem essa situação. Você aumentou a temperatura de 0 a 4 graus Celsius. Especificamente nesse aumento de temperatura, você vai ter o rompimento das ligações de quem? De hidrogênio. Diminuindo, ou seja, você tem aqui as ligações de hidrogênio, tá? Quando você quebra essas ligações de hidrogênio, a molécula tende a ocupar esses espaços vazios aqui, ó, consequentemente diminui o quê? O seu volume. Tá? Diminui o volume. Então, se eu perguntar para vocês, em que temperatura especificamente ocorre a dilatação anômala da água? Especificamente vai ocorrer na temperatura de 0 a 4 graus Celsius. Tudo isso por causa de quem? Por causa das ligações de hidrogênio. Isso aqui vai ser muito importante, né, justamente para justificar por que né, os lagos, né, eles congelam na superfície, tá? Justamente por causa desse comportamento anômalo aí, que as moléculas da água elas vão se congelar, né, principalmente na superfície. E o que acontece? O gelo, tá, gente? A forma sólida da água, ela não é uma boa condutora de calor. Ela funciona como um isolante térmico, né? Apesar de estar na forma, né, sólida ali, o gelo, ela vai funcionar como um isolante térmico. E aí aquela molécula da água que está mais no interior mesmo do líquido, aquela temperatura ali ela vai se conservar, né, basicamente ali
né, numa região assim de 4 graus Celsius e vai permanecer no seu estado o quê? No seu estado líquido. Isso é importante porque vai manter, né, vai manter ali a possibilidade de vida aquática nesse lago, ok? Beleza? Compreendeu aí esse efeito anômalo da água? Tá? Qualquer coisa, deixa a tua dúvida, tá bom? Nos nossos comentários. Vamos lá. Outro ponto aqui que nós podemos analisar é o íon dipolo, né? Um tipo de força intermolecular bem interessante aqui, porque na verdade vai acontecer entre uma forma iônica, né? Você tem aqui um composto iônico, ó, NaCl, um aglomerado iônico. Esse aglomerado iônico, na presença da água, vai sofrer uma dissociação e vai formar aqui, né, íons, que a gente chama de íons solvatados. Então, vou ampliar aqui a imagem para você. Você percebe que aqui você tem o Na+, que é um íon cátion, e ao redor do íon cátion você tem a molécula d'água, que é a polar. E veja que você tem uma interação, ó, íon dipolo, porque aqui a molécula d'água ela é polar. Então você tem aqui o dipolo negativo da água interagindo com o íon positivo, que é o cátion do NaCl. Mesma coisa você tem aqui, ó, uma interação íon-dipolo. Você tem o dipolo positivo da água interagindo com o íon negativo do NaCl, né, que é o íon ânion. Por isso que você chama essa interação de íon-dipolo. E é uma interação extremamente forte, tá? Você tem aqui uma camada chamada camada de solvatação. Você tem moléculas de água solvatando o Na+, moléculas de água solvatando o Cl-. Então esse tipo de interação aqui é muito forte. E dentro da nossa escala de força, você tem aqui, ó, íons dipolo são mais fortes do que ligação de hidrogênio, que são mais fortes do que dipolo permanente e que são mais fortes do que dipolo induzido. Ok, turminha? Compreendeu aí? Tá? Veja bem, tá? Isso é o que nós podemos apresentar para vocês aqui de forças intermoleculares. As principais são essas aí, tá? Surgiu dúvida, deixa teu comentário aí, que a gente pode estar respondendo, tá? E muito obrigado, curta aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. Estamos abertos a sugestões, tá? E valeu, um grande abraço para vocês e tchau aí, até a próxima.